Bem-vindo a todos a esse novo ambiente de estudos. Bem, caso tenha dúvidas sobre os temas que já estudamos, consulte aqui. Esse material estará disponível também na sala de estudo. Eu sou Lourdes Souza e o nosso tema hoje é pirâmide etária. Pirâmides etárias são representações gráficas da estrutura populacional de um determinado lugar, país, cidade, elaboradas conforme a idade e o sexo da população total. Ela serve para identificar a taxa de natalidade e mortalidade, além da expectativa ou esperança de vida. Ela expressa a fase de transição demográfica ou não em que se encontra uma determinada população. Ela revela também certos eventos sofridos por uma determinada população que podem modificar o seu perfil demográfico, como guerras, grandes conflitos, crises econômicas ou, como está acontecendo nesse momento, epidemias. A pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que mostra a população organizada por faixas de idade e por sexo. Vamos entender esse gráfico. Na parte inferior, representamos os milhões de pessoas. Na parte central, representamos faixas de idade. Neste exemplo, usamos o intervalo de 4 anos, mas pode-se usar outro intervalo, desde que se mantenha a proporção. Tipo, de 0 a 9 anos, de 10 a 19 anos, de 20 a 29 anos e assim sucessivamente. No lado esquerdo, representamos homens e do lado direito, representamos as mulheres. Na parte inferior da pirâmide, na faixa que vai de 0 a 19 anos, nós temos a população jovem. De 20 a 59 anos, nós temos a população adulta. E acima de 60 anos de idade, nós temos a população idosa. Como vocês puderam perceber, a pirâmide está organizada em 3 partes: base, corpo e topo. Então, nós precisamos identificar em qual parte, se base, corpo ou topo, ocorre a maior concentração da população, ou seja, maior número de pessoas nesta faixa etária, inclusive também por sexo. Por exemplo, no caso de Carpina, Carpina tem mais pessoas no grupo de jovens, no grupo de adultos ou no grupo de velhos? Tem mais homens ou tem mais mulheres? Se a pirâmide etária é uma representação gráfica da idade da população, e considerando que nós fazemos aniversário todos os anos, então a pirâmide etária muda progressivamente. É importante saber isso? Sim, é muito importante. E por que é tão importante? Para que a gente possa compreender melhor a população de um determinado lugar e para que se possa também fazer um planejamento eficiente com ações voltadas para a população. Ser jovem, adulto ou velho representará fases diferentes da nossa vida e, consequentemente, fases diferentes da população no gráfico da pirâmide etária. Então, vamos ver como ocorrem as fases de crescimento demográfico. A estrutura etária e sexual tem reflexos importantes na economia e na sociedade de um país. Podemos organizar a população e seu desenvolvimento em 4 fases distintas. Na primeira fase, países que apresentam pirâmide etária com base larga indica grande número de jovens e topo estreito, pequeno número de idosos, ou seja, uma alta taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida. Um país com essa representação é considerado jovem, é considerado subdesenvolvido. Como exemplo, podemos dar a maioria dos países do continente africano.
Já na fase 2, é uma fase de baixa transição demográfica. Nela, ocorre uma redução da taxa de natalidade, mas a esperança de vida ainda é baixa. Por exemplo, o Quênia também no continente africano. Se vocês observarem neste gráfico, somando a população das faixas de 0 a 19 anos, elas superam a soma da população das demais faixas etárias. Temos, neste caso, países subdesenvolvidos com baixa transição demográfica. Vamos agora à fase 3. Observem nesta tabela que a base já está bastante reduzida. Nesse caso, nós temos uma redução da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida. É o caso dos países em desenvolvimento e industrializados, ou também de países que apresentam um nível sociocultural mais elevado. Como exemplo de país industrializado, temos o Brasil, e como exemplo de país com nível sociocultural elevado, temos o Chile. Já a fase 4 representa uma estabilização demográfica. Nesse caso, predomina a população adulta com um grande número de idosos. Assim, nós temos uma taxa de natalidade baixa e uma esperança de vida alta. Países com essas características são considerados desenvolvidos. Como exemplo, podemos citar a Alemanha. E o Brasil? Em qual fase se encontra? Até 1920, a sociedade brasileira era rural, vivia no campo, tinha muitos filhos, alta natalidade, mas também morria muitas crianças, portanto, alta mortalidade. Sendo assim, o crescimento vegetativo era muito pequeno. Então, podemos dizer que o Brasil até 1920 era um país subdesenvolvido. Podemos entender que o número de crianças e adolescentes era muito superior ao das demais faixas etárias da população. A segunda fase brasileira vai de 1920 a 1960. Ela é caracterizada por um êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade muito elevado, em função da industrialização que passa a ocorrer sobretudo na região sudeste do Brasil. E aí nós temos, com a população morando nas cidades, uma pequena redução da taxa de natalidade e também uma pequena redução da taxa de mortalidade. Isso se dá por conta da revolução médico-sanitária, que causou, assim, um crescimento populacional pequeno. A fase 3 começa a partir de 1960 e vai até os dias atuais. A partir da década de 70, a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Então, nós nos tornamos uma sociedade urbana. A redução da taxa de natalidade foi bastante significativa e também a redução da mortalidade. Relembrando, nós tivemos uma revolução médico-sanitária na década de 60. Isso favoreceu a uma redução do crescimento vegetativo. Porém, não podemos deixar de destacar que o elevado custo para se manter o filho, um planejamento familiar diferenciado, o papel da mulher no mercado de trabalho e o acesso da população a novos métodos contraceptivos trouxeram uma nova realidade populacional para o Brasil nesse início de século XXI. Podemos concluir que o Brasil é um país em desenvolvimento ou um país emergente, porque, embora tenha um bom padrão industrial, a maior parte da nossa população possui um padrão de vida entre baixo e médio, porque a educação, a saúde e o saneamento básico de boa qualidade ainda não atinge a maioria da população. Hora de praticar. Responda em seu caderno esta proposição e também as atividades do livro no capítulo 6. A.
Não se esqueça, responda ainda no seu caderno o que é e para que serve uma pirâmide etária. Bons estudos!